A Luciana Tadeu, a dona da informação do Breaking News de hoje, está em tela. Parabéns, Lu, por antecipar a informação. Queria te ouvir um pouco mais agora. Eu já trouxe a sua informação em linhas gerais da conversa por telefone do Lula com o presidente Santiago Penha, depois da fala do presidente aqui do Brasil sobre a guerra do Paraguai. E agora um passo além. Você traz a convocação, né, do embaixador brasileiro para explicações no Paraguai. Oi, Tainá, Uribe, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha só, essa informação acaba de ser confirmada em coletiva de imprensa pelo chanceler paraguaio Rubem Ramírez Lezcano, que disse então que após essa fala do presidente Lula, que gerou uma forte indignação no Paraguai, que tem essa ferida da guerra do Paraguai ainda aberta, estima-se que cerca de 70% da população tenha morrido nesse conflito entre Paraguai contra a Argentina, Brasil e Uruguai. E o que o chanceler paraguaio disse foi o seguinte: ele conversou com Mauro Vieira no Peru, com o chanceler brasileiro. Houve uma conversa entre os dois, então, no contexto, né, da posse de Keiko Fujimori. Os dois chanceleres estavam lá e conversaram sobre essas falas do presidente Lula que geraram tanta repercussão no Paraguai. Depois disso, o presidente Lula e o presidente Santiago Penha conversaram sobre esse episódio por telefone também. O chanceler não deu mais detalhes sobre essa conversa, mas afirmou que, paralelamente, o embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, foi convocado para comparecer amanhã em uma reunião com o vice-presidente do Paraguai e vai ser entregue para ele uma nota oficial sobre esse episódio. A gente já imagina que seja uma nota de protesto contra essa declaração sobre um assunto que gera tanta sensibilidade no Paraguai. De fato, havia pressões tanto da classe política como de jornalistas, da população paraguaia em geral, para que Santiago Penha respondesse a essas declarações de Lula, essas declarações que foram feitas na última sexta-feira, em que Lula disse que um belo dia o Paraguai decidiu invadir o Brasil, invadiu o Corumbá e ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, a Argentina, e que aí foi detonada essa guerra da Tríplice Aliança. E essa declaração, ela gerou indignação porque, segundo o presidente da Câmara de Deputados, por exemplo, trata o assunto com leviandade. Ele disse: você está falando com muita leviandade da maior tragédia da nossa história e o maior genocídio do nosso continente. Porque, como eu estava mencionando, estima-se que cerca de 70% da população paraguaia tenha morrido nesse conflito. Então, existe muita discussão sobre como o presidente Lula abordou esse tema, que é uma ferida aberta ainda no Paraguai. Havia essa pressão por uma resposta do governo de Santiago Penha, que agiu com bastante cautela quando a gente compara com outros conflitos da região. De fato, não é ele que se manifesta publicamente sobre isso, deixa o anúncio para que o chanceler faça o anúncio, então, de convocar o embaixador brasileiro em Assunção para apresentar essa nota oficial do governo paraguaio, mas depois de o chanceler já ter conversado com o chanceler brasileiro e o próprio presidente Lula já ter falado por telefone com o Santiago Penha. Tainá e Uribe. Informação importante da Luciana Tadeu, ela traz então atualizações sobre essa nova crise diplomática entre Brasil e Paraguai, com a convocação então do embaixador pela fala de Lula. Eu vou ler, Tainá, antes da gente ouvir o que disse o presidente Lula, rapidamente a nota que chegou a nós aqui pela assessoria de imprensa do Santiago Penha, da fala do chanceler. O que diz? Que o Ramírez Lezcano informou que manteve uma conversa com o Mauro Vieira na viagem de ambos para a posse de Keiko Fujimori. Lá, o chanceler já tinha reclamado ao Mauro Vieira e que hoje houve a conversa entre o Santiago Penha e o Lula para abordar esse assunto. Disse que convocou o embaixador paraguaio no Brasil
e que toda essa conversa acontecerá no nível diplomático, não vai escalar para o nível político, é isso que diz o Paraguai. Ainda diz que o chanceler destacou que as ações feitas respondem a uma estratégia diplomática baseada em um diálogo direto, e aí é importante ressaltar, no mais alto nível de governo. Ou seja, será feito pelas partes correspondentes, chanceler com chanceler, presidente com presidente, não será politizado. Aí a gente vê a diferença da postura do Paraguai em relação à Argentina. Finalmente, o chanceler assegurou que o governo paraguaio vai continuar defendendo os interesses nacionais em todos os âmbitos, e que o Brasil segue sendo um aliado estratégico, com uma ampla agenda bilateral em matéria de comércio, em matéria de integridade física, segurança e desenvolvimento regional, e que o diálogo vai continuar. Então, é uma crise diplomática, é uma crise entre os dois países, é um aceno muito forte a convocação do embaixador, mas o chanceler deixa claro, isso não vai atrapalhar as negociações e as conversas entre os dois governos na área política, de segurança e também na área econômica. É uma chaga aberta e, de fato, o Paraguai foi dizimado com essa guerra. Tanto é que o Paraguai era um dos países com maior crescimento e maior desenvolvimento na América do Sul. Desde a Guerra do Paraguai, nós tivemos um país que enfrenta muitos problemas. Para a gente entender, estamos aqui falando, repercutindo o que disse o presidente Lula, a gente separou esse trecho da fala dele, vamos ver. A gente não pode se esquecer que, embora a gente só goste de paz, a gente seja de paz, nós gostamos de carnaval, nós gostamos de samba, nós gostamos de futebol, nós gostamos do Corinthians, mas nós gostamos do Vasco, tá? Então veja, a gente gosta de tudo e a gente gosta de paz. Mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil. Invadiu o Corumbá. Ao mesmo tempo invadiu o Uruguai. Ao mesmo tempo invadiu a Argentina. E aquela guerra que parecia que era nada, durou 5 anos. Improviso, acho que você foi no ponto certo. Foi indo, né? Vai, e aí se isso, perde. Lula. Você disse sobre mim que eu me arrisco muito. É. Também se arrisca, vai e causa um incidente diplomático. Mas a gente vê uma diferença muito grande nos dois casos com a Argentina. Lá tem interesse político. Javier Milei precisa fazer esse discurso ideológico. Aqui não. Lá Santiago Peña não precisa, porque a relação entre os dois países é diferente. Ele é um centro-direita moderado. E ele já disse, vai ser feita no nível diplomático, sem escalar para a política e sem escalar para a economia. Vamos ver até quando, então, fica o embaixador paraguaio em Paraguai para retornar novamente ao Brasil.